Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, toda glória ao nosso Deus, né? Que Deus conceda uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus, debaixo da presença, do amor e do cuidado de Deus, o nosso Pai amado, o Pai Todo-Poderoso. Louvo ao Senhor de todo o meu coração, né? Pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, unidos com vocês todos, na mesma fé, no mesmo propósito, diante do mesmo Senhor e Deus, para buscar a sua face, buscar a sua presença e para também aprendermos de Deus, uma vez que estamos privados por um breve tempo de estarmos juntos ali congregando, mas unidos nesse mesmo propósito e fé e nesse mesmo momento também, através desse meio de comunicação que Deus, por misericórdia, nos concede. Tudo é dele, tudo procede dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, eu louvo ao Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, né? Sentindo também aquela saudade, né, de ver os irmãos face a face, e orando em especial por aqueles irmãos que não têm assim um acesso a um meio de comunicação desse, né? Não tem, às vezes não sabe manusear, às vezes não sabe como fazer, ou não tem porque não tem condição, e a gente pede a Deus de modo especial por esses irmãos. Sabemos que Deus é fiel e que o Espírito Santo está nos ouvindo as orações, e que o Deus de todo poder, o Deus que cuida de nós, o Deus que zela por nós, Ele está cuidando também do modo especial, do modo necessário destes nossos irmãos, tá? Então, a Ele, o Senhor, seja toda a glória para todo o sempre, né? Toda a glória para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Nós, aos domingos, estamos ministrando sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Quando terminar a primeira, passaremos para a segunda. A segunda é a continuação da primeira, especificamente, porque trata de um tema especial, um tema que é o tema da Igreja de Cristo, que é a vinda do Senhor, a volta do Senhor. E Paulo, o apóstolo, fala um pouco a respeito da situação dos que dormem no Senhor e a respeito também das coisas, dos fatos que precederiam sua vinda. Mas Paulo não fala somente sobre isso, né? Paulo, ele ora pelos Tessalonicenses, ele envia o ministro Timóteo, né, para saber como eles estavam, enfim, porque era uma igreja nova, porém uma igreja extremamente firmada no Evangelho, uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja que cooperava com os irmãos pobres da Judéia e uma igreja que se tornou modelo para outras igrejas, né? Uma igreja que se tornou modelo para todas as igrejas dali da região da Macedônia e da Grécia, né? Então, assim, Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja, que ele fundou essa igreja e ficou pouco tempo ali devido a perseguições. Ele teve que sair da cidade de Tessalônica, mas sempre orando, sempre intercedendo, e Deus, o nosso Pai e Deus fiel, Ele cuidou e tratou da igreja e concedeu àquelas pessoas um crescimento espiritual, uma edificação de fé, um crescimento em amor e em atitudes também, em obras que glorificavam e que glorificam a Deus. Tá? Então vejam bem, Paulo fala também para eles a respeito dos propósitos de Deus, né? Paulo ora para que o coração deles sejam confirmados em santidade, que eles sejam isentos de culpa na presença do Senhor quando o Senhor vier, né? É como nós, a última vez que lemos isso lá na igreja, né, lá na Fazenda Grande, foi capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 13, que Paulo fala que quando da vinda do Senhor eles estivessem firmados em amor, né, e isentos de culpa, né, na presença de Deus, a consciência plenamente limpa, certos e convictos de que o encontro deles com o Senhor seria para
a entrada no reino que nos está preparado antes da fundação do mundo, como disse o nosso Senhor Jesus. Paulo também, agora no capítulo 4 dessa mesma epístola, ele fala a respeito da prática da santidade. O termo é exortação, o título, exortação à prática da santidade. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, eu gostaria de ler com vocês, tá? Onde diz assim: prepare sua Bíblia, né? E prepare o coração, a mente, os sentidos também, para que nós juntos possamos ler e você possa compreender, absorver bem e absorver claramente aquilo que o Senhor ele nos ensina através dessa passagem aqui, tá certo? Então, que Deus conceda o entendimento a todos vocês que nos acompanham, que acompanham através da leitura da Bíblia ou não, mas que irão ouvir aquilo que iremos ler nesse momento aqui, para que você seja edificado e Deus, de fato, faça uma obra especial, gloriosa, poderosa, uma obra de salvação e de vida eterna para você, porque a razão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo é para nos dar vida eterna, que é aquilo que foi perdido lá no paraíso, né? A vida eterna foi perdida lá no paraíso, então Jesus, ele vem para nos resgatar da maldição da morte, né? Da maldição do pecado, e nos salvar, nos redimir dos nossos pecados pelo seu sangue, né? Pagar o preço, a remissão, a nossa culpa agora foi paga, né? Jesus pagou a nossa culpa, né? Todo escrito de dívida contra nós, né? Foi cravado ali na cruz do Calvário e nós estamos isentos de culpa, nós que vivemos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e vivemos para lhe obedecer, né? Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho a fé, tudo bem, você tem fé, mas a sua fé lhe leva a obedecer a Deus? Não é? É interessante, né? Muitas pessoas dizem que tem fé, mas essa fé leva essa pessoa que afirma ter fé a obedecer a Deus? Até onde vai sua fé? Até onde você obedece, né? Essa fé te leva a temer a Deus? Essa fé te leva a viver para o Senhor? Essa fé te leva a buscar a presença do Senhor? Essa fé te leva a buscar o conhecimento da palavra de Deus? Esta fé muda você? Essa fé faz de você uma nova criatura? Essa é a fé que nós falamos. Essa é a fé que salva. A fé que produz ações. A fé que frutifica para a glória de Deus. Tá? Então vamos ver aqui o que é que Paulo fala antes de entrar no assunto da situação dos mortos que dormiram na fé do Senhor. No capítulo 4, versículo 1 ao 8, fala sobre a prática, a santidade, uma exortação, um encorajamento à prática da santidade. E do versículo 9 ao versículo 12, Paulo exorta ao amor fraternal, amor de irmão, a irmandade, o amor verdadeiro entre irmãos. Tá? Então vamos ver aqui o que é que a Bíblia Sagrada ela nos diz. Ela diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Grave bem isso no seu coração, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então vejam bem a exortação de Paulo.
a palavra de encorajamento de Paulo para com os Tessalonicenses. Eles iam bem, cresciam em amor, em prática de boas obras, cooperavam com os pobres, ajudavam os pobres, suportavam tribulações, tinham amor tremendo pelos seus líderes, eram exemplo para as igrejas da Macedônia e da Grécia. Mas, ainda assim, Paulo sente a necessidade de encorajá-los, né, à santificação. Tá? E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é santo. Quando você pensa em Deus, o primeiro atributo que vem na cabeça da gente quando a gente pensa no Senhor é o seguinte: Deus, como é que é Deus? Quem é Deus? Não, Deus, Ele é santo. Né? E o que significa esse santo? Também a primeira impressão é o quê? É separação e pureza. Santidade, resumindo, é isso, é separação e pureza. A palavra santo significa separado, tá? Né? Mas nos leva também a um entendimento daquilo que é puro, aquilo que é sagrado, aquilo que é limpo, aquilo que não é profanado, não é contaminado, aquilo que é puro, é isento de mancha, é isento de contaminação, é isento de pecado, é puro. Então, quando nós dizemos que Deus é santo, Ele é puro, Ele é separado, Ele é puro, Ele é santo. A Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejais também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Né? E Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, exortando a eles a prática da santidade, a prática da santificação, ou seja, da separação. Não é separar-se de pessoas, né? Não é separar-se da sociedade, mas é separar-se do pecado, é afastar-se do pecado, afastar-se daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é contrário à palavra de Deus, daquilo que é contrário às ordenanças de Deus, daquilo que é contrário à vontade de Deus, daquilo que é contrário aos caminhos do Senhor. Tá? Então, Paulo ele exorta aos crentes de Tessalônica a prática da santidade, separarem-se, né? Que eles se separassem do pecado, se afastassem das coisas que desagradam a Deus, né? Essa é a exortação de Paulo. Ele diz: poxa, vocês já ouviram quantas vezes nós dizemos para vocês, né? Quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor, vocês estão plenamente conscientes, estão inteiramente, né, conscientes da maneira pela qual vocês devem agradar a Deus, ou melhor, todos os que servem a Deus devem agradar a Deus. Nós encorajamos vocês a isso, a esta prática, porque a vontade de Deus é esta. A vontade de Deus é esta. Poxa, eu não sei a vontade de Deus. Meu Deus, qual é a sua vontade? Meu irmão, você quer saber qual é a vontade de Deus? A primeira coisa que Deus quer de você, de mim, de você e de todo mundo, sabe o que é? A primeira coisa que o Senhor quer de mim e de você é a santificação. É que nós sejamos separados e puros. Né? Às vezes é difícil você lutar contra a sua própria natureza, tem que lutar. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Então, negar-se a si mesmo é uma coisa que todos nós precisamos fazer. Né? É negar a nossa natureza, aquele lado nosso que tende aquilo que não é agradável a Deus, que não é bom aos olhos do Senhor, que não é reto, que não é justo, que é contrário àquilo que Deus quer, que é contrário à santidade de Deus. Nós devemos lutar contra isso. Né? Por isso Paulo encoraja aos Tessalonicenses a prática da separação, a prática da santificação, a prática da pureza. Pureza de atitudes, pureza de pensamentos, pureza de palavras, pureza na maneira de viver. Né? A vontade de Deus é essa. A nossa pureza, a nossa separação, é isso que Deus quer de nós, né? A gente vai buscar essa santificação, essa separação durante toda a nossa vida aqui na terra. Você não vai dizer: eu agora cheguei a um nível e a um estágio que eu não preciso mais lutar contra mim mesmo. Não vai existir isso. Aqui, meu filho, não vai existir isso. Você vai ter que lutar contra você mesmo enquanto você respirar, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver consciente, você vai ter que lutar contra você mesmo. Eu vou ter que lutar contra mim mesmo. Nós teremos que lutar contra nós mesmos, porque o nosso maior inimigo é a nossa própria natureza pecaminosa. Esse é o nosso maior inimigo, é o principal oponente à nossa santificação.
A vontade de Deus é o contrário, né? Nós perdemos essa pureza, nós perdemos essa separação, nós perdemos esse estado de pureza lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e deu ao seu marido. Acabou ali a pureza, acabou ali a santificação natural, né? Vinda da própria criação de Deus. Deus não formou um homem pecador, Deus formou um homem santo. Ele se torna pecador quando ele decide desobedecer a Deus, né? E essa natureza de pecado passou do primeiro homem a toda a raça humana, né? Então, mas Deus, maravilhoso que é, poderoso que é, enviou a Jesus e depois da ressurreição e da glorificação de Cristo nos envia o Espírito Santo para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Então Paulo encoraja os crentes de Tessalônica a prática da pureza e da separação das coisas que desagradam a Deus. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu, nesse caso aqui, eu prefiro a versão da Bíblia de Jerusalém, quando diz que nós devemos nos abster da fornicação. Prostituição, todo mundo sabe, né? É a venda do corpo para um ganho, seja lá qual tipo de ganho que for, né? Enfim, é a venda do corpo, ou a compra de um corpo para satisfação sexual. A venda do sexo para obtenção de dinheiro. Prostituição nada mais é do que isso. Mas o termo aqui se arremete muito mais à fornicação, né? Muita gente fornica, mas não se prostitui, né? Literalmente não se prostitui. Ele comete o pecado da fornicação. O que é o pecado da fornicação? É o sexo fora do casamento, né? É o sexo fora do casamento. A Bíblia diz que quem casa não peca, né? Mas quem pratica o sexo fora do casamento está cometendo pecado de fornicação. Então eu prefiro interpretar dessa forma, né? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Paulo diz mais que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, né? Tanto solteiros quanto casados, né? O que se diz mais aqui no versículo 5? Não com desejo de lascívia, né? Não com desejo incontrolável de sexo. O desejo do sexo é uma coisa natural, é biológico, é natural do ser humano. Há uma necessidade, né, do ser humano de se relacionar sexualmente. Isso é uma coisa natural, que é natural, é natural. Agora, aquilo que está além do natural, isso já é lascívia, né? É o desejo exacerbado por prazer, né? É a busca incessante por prazer. Isso é a lascívia. Então o apóstolo ele diz que cada um de nós devemos saber possuir o nosso próprio corpo, administrar o nosso próprio corpo em santificação e honra a Deus, né? Não com desejo de lascívia, não devemos nos entregar, né, aquela paixão ardente, aquela coisa. Pelo contrário, dizer, Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim e me dá a tua graça, Pai, porque o meu negócio é te obedecer, não é pecar contra o Senhor, não, tá? Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Há uma outra linha de interpretação dessa passagem bíblica aqui, onde diz assim, né, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso, ou o seu vaso em santificação e honra, né, se referindo aos casais, né, saiba se relacionar com a sua esposa em santificação e honra, né, não como gentios que não conhecem a Deus, simplesmente se entregando à lascívia, né. Há uma versão bíblica também que diz, não se entregando a paixões baixas, como gentios que não conhecem a Deus, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6 que o nosso corpo, ele é santuário, ele é templo do Espírito Santo, que nós devemos glorificar a Deus, tanto com o nosso corpo, quanto com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus e não são nossos. Você veja bem, o nosso corpo não é nosso. Às vezes a gente ouve por aí dizer, o meu corpo, minhas regras e tal, como se seu corpo lhe pertencesse. Na realidade, não nos pertence. O nosso corpo, biblicamente, não nos pertence. Ele não é nosso santuário, ele é santuário do Espírito de Deus. Deus, quando criou o homem, criou para habitar nele. Lá no Antigo Testamento, muitos quiseram construir templos para Deus, e Deus diz, eu não vou habitar em templos construídos por mãos humanas. Ele, o Rei da Glória, habitaria num templo construído por mãos de pecador.
Entenderam, queridos? Então ele disse, não, eu não vou habitar em templo construído por mãos humanas, né? A muito custo é construído aquele templo de Jerusalém. Davi queria construir o templo e disse, eu moro em palácio, e a tenda do Senhor, a arca da aliança está em tendas, habita em tendas, não é justo isso, eu vou construir o templo do Senhor. O Senhor disse, você não vai construir não, você foi homem de guerra, você derramou muito sangue, né? Então não vai construir templo para mim. Vejam bem, Davi foi homem de guerra, guerreou, a Bíblia diz, as guerras do Senhor, por haver derramado muito sangue, porque foi para aquilo que Deus havia enviado. Deus diz, mas você não está no padrão de quem vai construir meu templo. Seu filho vai construir. Salomão, né? Shilomó, né? Que significa pacífico, né? Então Salomão, na época de Salomão, no reinado de Salomão, nunca houve guerra. Salomão começou a ter inimigos no final do seu reino, no final da sua vida, quando ele se desviou dos caminhos do Senhor e passou a adorar os ídolos das suas muitas esposas, né? Adorar demônios. Na realidade, o que acontece com Salomão é isso. Por isso Deus levanta inimigos contra ele. E o que é que acontece? Salomão constrói o templo e a glória do Senhor vem naquele lugar, e Deus disse, eu vou colocar aqui somente a planta dos meus pés, né? Para dar entendimento de que Deus, ele não projetou nenhum templo feito por mãos humanas que dependa de engenheiro, de técnico, de pedreiro, de carpinteiro, de ferreiro, de encanador, de eletricista para habitar, né? O templo que o Senhor criou para habitar somos nós, a sua imagem, a sua semelhança. Então, como eu disse aqui há poucos dias atrás, algumas semanas atrás, o propósito de Deus para nós é muito grande. As pessoas, elas se diminuem demais, às vezes por não conhecerem a vontade de Deus, como Jesus falou para os fariseus, vocês erram muito, e o vosso erro provém de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vejam só, Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, não só para interagir com o homem, mas para habitar nele e para torná-lo um só com ele, gente. Vejam que coisa maravilhosa, a promessa é que sejamos um só com Jesus, como Jesus é um só com o nosso Deus e Pai. Então veja o tamanho do amor e da grandeza e da promessa e do poder de Deus e da glória que em nós há de ser revelada, como disse Paulo. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para nos glorificar, nos encher do Espírito dele e nos tornar um só com ele. Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então, da mesma forma, o propósito, o plano, o projeto de Deus é que nós sejamos um só com ele. Você já parou para pensar isso, meu querido? Você se tornar um só com o Deus de todo poder e glória. Então santifique-se, separe-se, busque pureza, procure alcançar esta glória que está preparada para você, para todo aquele que crê. Procure alcançar esta glória, procure alcançar isso, não a glória da terra, a glória dos homens, a glória da fama, a glória passageira, a glória que dura 1 minuto, 15 minutos. O Senhor nos preparou, foi a glória da eternidade, por toda a eternidade, né? Você pode alcançar algum prêmio aqui, algum prêmio acolá, um prêmio grande ali, renome acolá, mas, meu amigo, não há prêmio maior do que se tornar uma só pessoa com o Deus de todo poder e glória que te criou. Este é o prêmio, esta é a glória, esta é a recompensa maior que nós poderemos ter e teremos, porque aquele que fez a promessa é fiel, diz a Bíblia Sagrada, e vai completá-la até o dia de Cristo na nossa vida. Então, Paulo exorta aqueles irmãos de Tessalônica, e a mim e a você, a nos separarmos. Poxa, mas está difícil, continue, meu irmão. Está complicado, não tem problema não, persevere na vossa perseverança, que ganhareis as vossas almas. Não é desistindo não, não desista, é na sua perseverança, persevere, pode cair 1 vez, 2, 3, 10, 50, persevere em nome do Senhor. A vitória e a salvação é para quem é perseverante. A Bíblia diz, o meu justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua, Deus não tem prazer em quem desiste, Deus não tem prazer em quem entrega os pontos. Vou te dizer em nome do Senhor Jesus, nunca entregue os pontos.
Creia no amanhã, creia na vitória, veja você na glória do Senhor, veja você unido a Cristo, veja você mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra diz, meus amados, o justo cairá, mas não vai ficar prostrado, ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Irmão, o justo, se ele cair, ele vai se levantar. Muita gente vai para a igreja, passa um tempo na igreja, cai e não se levanta nunca mais. Esquisito, né? Estranho, diferente, né? A nossa Bíblia, a minha Bíblia, a Bíblia do mundo inteiro diz o seguinte: o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Se levantará. Mas os ímpios é que ficarão atolados no mal. Vocês entenderam, queridos? Então vejam bem, Paulo exorta, olha meu irmão, continua te separando, se afastando do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Essa é a vontade de Deus para com vocês. Muitas vezes nós instruímos a vocês, muitas vezes, e dissemos a vocês como se deve andar na presença do Senhor. Santificação, meus amados, separação das coisas que não são de Deus, das coisas que Deus aborrece, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que é contrário a Deus, daquilo que desonra a Deus. E pureza, 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 tanto que a Escritura diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tá? Paulo diz que o Senhor, né, ele, ou melhor, que cada um de nós devemos saber possuir o nosso próprio corpo, né? Tanto os solteiros quanto os casados do seu relacionamento. Nós não devemos ser como aqueles que não conhecem a Deus, dominados, escravizados por paixões baixas, né? Um tipo de relacionamento sexual com a esposa, com o marido, que desagrada a Deus, que desonra a Deus, né? Como é que eu vou saber? Sua consciência vai dizer. Sua consciência vai dizer, à medida que você conhecer a Cristo, meu amigo, Cristo vai mudar você. Entendeu? Não é assim, ó, pô, estalou o dedo, você entende tudo, sabe tudo. Não, à medida que Deus for trabalhando na tua vida, você vai tendo compreensão da vontade do Senhor. Quando você fizer alguma coisa que desagrade ao Senhor, o Espírito de Deus vai te mostrar que você desagradou a Deus. Você vai sentir que desagradou a Deus. O próprio Espírito em você vai te mostrar que tal coisa desagrada a Deus. Não faça mais. Não insista. É morte. Você não sabia, é uma coisa, mas agora sabe. À medida que o Espírito de Deus, irmão, ele vai trabalhando na nossa vida, nós vamos conhecendo cada vez mais claramente a vontade do Senhor e a própria pessoa do Senhor. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A palavra fala, meu irmão, não se entregue a paixões baixas, como gentios que não conhecem a Deus. Né? E nesta matéria, ninguém ofenda e nem engane a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos. Veja quantas vezes Paulo fala que avisou, que ensinou, que falou, que instruiu, né? E vos testificamos claramente, Deus é o vingador. Ou seja, o Senhor, se tem uma coisa, irmãos, que Deus aborrece, é a impureza, é a fornicação. Deus aborrece muitas coisas, mas a Bíblia nos mostra em vários lugares claramente que Deus aborrece a promiscuidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é para honrar a Deus. Paulo disse que nós fomos comprados por grande preço, por isso devemos honrar a Deus e glorificar a Deus, tanto com o nosso corpo, como com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Paulo diz aqui, né, Deus é vingador, não viva uma vida de promiscuidade jamais, não viva uma vida de fornicação, não. Ah, mas eu preciso me casar. Ore ao Senhor. Senhor, preciso me casar, Pai. Eu tenho necessidades e preciso me casar. O Senhor vai prover para você um esposo, uma esposa. O Senhor vai prover a pessoa certa, tá? Quando vier a pessoa certa, Deus vai fazer você saber no seu coração.
Não espere que alguém diga para você quem é a pessoa certa, não, viu? Quem diz a pessoa certa é o Senhor, é o Deus de todo poder. Ele é que tem que dizer para você quem é a pessoa certa, tá certo? Então, essa é a vontade de Deus, que você seja santo, que você seja puro, que você seja limpo, para que no dia que você se encontrar com Ele, você esteja firme. Imagina no dia do encontro do Senhor, alguém se encontrar com Ele e olhar para si mesmo e ver que está impuro, está manchado do pecado, está na lama do pecado. E agora, como é que fica? Né? A recompensa, a eternidade, onde será? Né? Onde será a eternidade? Algumas teorias dizem que o inferno não existe, né? Que o inferno é um estado, e tal estado... A Bíblia diz que Deus tem poder para lançar o homem, o corpo e a alma, no inferno também, né? E Jesus conta, né, uma história, não uma parábola, do rico e Lázaro, né? Por que dá o nome de Lázaro? Porque tinha nome, não é novelinha, não é historinha, não é parábola, tinha nome, né? Depois você procura aí na Bíblia, né? O rico e Lázaro, você vai ler e vai ver que o que é que acontece com aqueles que vivem sem o temor do Senhor e o que vivem temendo a Deus, aqueles que receberam toda a sua recompensa aqui na terra, e aqueles que não receberam a sua recompensa na terra, têm a sua recompensa preparada para a eternidade. Tá? Então o apóstolo diz, olha, Deus é vingador, não viva assim, não viva de modo impuro, busque se purificar, se santificar diante do Senhor, entendeu? É o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado, que nos limpa do pecado. Ore a Deus, se falhar, se tropeçar, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me lava no sangue, mas me dá graça e poder para não tornar a transgredir diante de Ti, meu Pai. Entendeu, meu irmão? A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas e para que tenham direito à árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus, tá certo? Então lave as suas vestes no sangue de Jesus, suas vestes espirituais. Quando você fala também o que não deve, você está cometendo pecado, suas vestes espirituais também estão ficando sujas, contaminadas. Quando você fala o que não deve, quando você pensa o que não deve, pensamentos também são pecados. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, né? No seu coração ele já cometeu adultério com ela. É a mesma coisa. Se alguém tiver ódio de alguém, ouça bem, os acostumados a ter ódio dos outros, né? Tem gente que tem uma facilidade terrível em guardar mágoa, rancor. A Bíblia diz, meus irmãos, ora, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu é que recompensarei. A Bíblia também fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus, para fazer justiça, não precisa do homem, nem de ira, nem de bom ânimo, nem de alegria, nem de nada. É porque Ele é justo, Ele se agrada de fazer justiça na terra. A palavra própria do Senhor fala isso lá em Jeremias. Então vejam bem, guardar ódio no coração também é sujeira das suas vestes espirituais. Você que fala o que não deve, que mente, né? Que fofoca, tá certo? Que fala mal de um, fala mal do outro, você também está em pecado, meu querido. Isso também não é santidade, né? Ah, eu não tenho uma vida promíscua, eu cuido do meu corpo para ser puro aos olhos de Deus. E o que sai da boca? E a palavra que sai da boca está sujando tudo, não está adiantando nada essa tua pureza de corpo, quando não tem pureza de língua, né? Ou quando não tem pureza de coração, quando não tem pureza de pensamentos. Então não adianta nada. Paulo diz, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É no corpo e na mente, meu irmão, é no corpo e na alma, é no corpo e no coração, é nas ações e nos sentimentos e nos pensamentos e nas palavras. A pureza tem que ser completa. Muita gente se engana, mas eu não tenho vida promíscua e tal, eu vivo em santidade, beleza. Mas o que você pensa? Né? Não, meu pensamento é puro, mas o que você fala? Né? Então, Deus não é bobo, não é tolo, não se engane jamais. Então a exortação de Paulo é pureza e separação, meus amados. Tá certo? Porque Deus é vingador,
contra estas coisas. Ninguém te engane, porque Deus é vingador contra estas coisas. Se lembre, a vontade do Senhor para conosco é a nossa santificação. Devemos nos abster da fornicação, de todo pecado sexual. Todo pecado sexual, tá certo? Bom, Paulo diz mais: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deste modo, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, essa é a vontade de Deus, tá? Essa é a vontade de Deus. Então, Paulo aqui nesse momento, ele exorta a igreja à prática da santificação. Tá? Numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre a prática do amor fraternal. A prática aqui, no caso, a santificação. Meus amados, sejam puros diante do Senhor, não se deixem dominar pela lascívia, né, por aquele desejo desenfreado e viciante de prazeres sexuais. Meu amado, ora ao Senhor, você não foi feito como uma máquina para obter prazeres, não. Você é criado à imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo. Veja que a promessa, o que nos está preparado, é que nós sejamos um só em Cristo. Nós e Cristo um só, como Cristo é um só com o Pai. Se você deseja isso, santifique-se, separe-se, busque ser puro, persevere e persevere até o fim da sua vida. Mas busque um caminho de santidade e de temor do Senhor. Busque separar-se para Deus e agradar a Deus. Tá? Saiba como administrar, possuir o seu próprio corpo, em santificação e honra, o solteiro, o casado, para que Deus não venha vingar-se desse tipo de atitude na nossa vida. Tá certo? Então, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Nesse momento vamos orar a Deus, né? Vamos orar para que essa tempestade passe logo e nós possamos, dentro em breve, estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Como eu digo, aquela saudade, aquela preocupação com os irmãos, temos que cumprir as determinações das autoridades, né? O cuidado, a separação, evitar aglomeração, o contato com as pessoas de risco, né? Com aquela saúde mais debilitada, enfim, para que evite-se problemas. Então, temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? Mas a igreja do Senhor é viva, né? Para ela existir, né? Outro dia um colega me mandou um texto e falou comigo e disse: olha, a igreja do Senhor é uma verdadeira família, ela existe independente da distância, né? Independente da distância, a família não deixa de ser família, igreja não deixa de ser igreja, independente da distância. Nós estamos longe, mas estamos perto, estamos longe, perto, estamos separados, mas estamos unidos numa só fé, num só propósito, num só Espírito. Continuamos irmãos em Cristo, continuamos servos do Senhor, continuamos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, amados, oremos ao Senhor nesse momento para que essa tempestade passe logo e nós possamos nos consagrar cada vez mais a Deus e estarmos reunidos, juntos, adorando a Deus num só e no mesmo lugar, em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai amado e santo, Deus querido, fiel e todo-poderoso, em o nome de Teu Filho amado, Jesus, o Cristo, o Salvador, nós oramos a Ti. Agradecemos a Ti porque, de qualquer forma, estamos aqui juntos, unidos, distantes, mas juntos, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, Senhor, para glorificar o Teu nome e agradecer, porque a Tua palavra, Senhor, também diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Seu decreto. Então esse momento, apesar de difícil, está sendo bom também, vai ser bom para nós. Nós sairemos dele, passaremos por ele, mais fortes, mais vivos, mais santificados, e mais unidos, e mais experientes, e mais fortes no Senhor, meu Pai. Então, Deus amado, obrigado também por essa experiência que estamos vivendo. Nunca imaginamos viver um momento desse. Estamos vivendo,
estamos passando com o Senhor pelo vale da sombra da morte, sem temer mal nenhum, Senhor, porque o teu bordão e o teu cajado, a tua vara, o teu cajado nos consolam. Tu és fiel e poderoso para nos guardar. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, é o Senhor quem guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Por isso oramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, ao pedido da nossa igreja, desta igreja agora, que está reunida em oração aqui com o Senhor, e de tantas outras, meu Senhor, congregações e igrejas do Senhor espalhadas por nosso país e no mundo, que pedem ao Senhor o fim desta epidemia. Senhor, faz chegar o fim desta epidemia em o nome de Jesus Cristo. Que logo, 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 meu Senhor, nós possamos estar juntos, adorando ao Senhor, reunidos no mesmo lugar, para a Tua glória, ainda que nós possamos semanalmente fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de oração conjunta, esta pregação online, meu Senhor, mas que possamos ter plena liberdade e segurança para estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar, adorando ao Senhor, e que a vida no nosso país e no mundo inteiro volte ao normal, em o nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, Senhor, estende a Tua mão sobre a nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos irmãos em Cristo, em especial aqueles que não estão nos ouvindo agora, Pai. Cuida deles de modo especial, com a Tua proteção, com o Teu favor, com o Teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a nossa terra também com a paz, com prosperidade, com salvação e com cura, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a Tua palavra prospere e se propague de modo fiel e modo poderoso. Que o Teu nome santo seja glorificado. Que a Tua igreja seja mais unida a cada dia, que nós estejamos cada vez mais unidos numa só fé, num só coração, como diz a Bíblia, uma só alma, um só corpo, um só espírito, um só batismo, uma só ligação, um só Cristo Jesus e Salvador nosso. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e para sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o brilho do seu rosto, que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te dê uma semana de paz, de graça, de abundante vida, de fé, de comunhão, de alegria, de tranquilidade. Que o Espírito te dê a direção, que o Senhor te guie, te guarde, te fortaleça, que o Senhor seja poderoso na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho, no teu casamento, na tua fé e no teu ministério. Que o anjo do Senhor se acampe ao teu redor e te livre. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os caminhos. Que o Senhor te guarde, meu irmão, tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Boa semana, graça e paz. Paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. E até quarta-feira, 20 horas, se Deus quiser, a gente vai continuar aprendendo as lições de vida constantes ali no livro de Josué, tá? Que Deus abençoe todos vocês em nome santo de Jesus. Tenha uma boa noite, uma boa semana em Cristo Jesus. Amém. E continue orando para essa tempestade passar ligeiro e a vida voltar ao normal em nome de Cristo. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe todas as nações da terra. A Bíblia diz que em Jesus Cristo serão benditas todas as nações da terra, seriam abençoadas todas as nações da terra. Então que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus bendito, abençoe a todas as nações da terra, em o nome do Senhor, para a glória de nosso Deus e Pai, para sempre. Amém. Paz para todos em nome de Jesus.